Pois é, estamos voltando, Manhã da Piedade. Eu quero falar de uma coisa muito importante para você. Hoje eu li no meu programa da Rádio Itatiaia uma mensagem do padre José de Souza Nobre. Foi uma grande figura, um grande amigo meu, um escritor maravilhoso, uma figura fantástica, maravilhosa. O padre José de Souza Nobre. Tenho muita saudade dele, que ele sempre nos convidava para aquele encontro na casa dele, para poesia, para política. Ele foi deputado federal algumas vezes, então a gente comentava muito política e etc. Uma grande figura. E eu li uma mensagem dele hoje falando da morte, né? Que nós temos que entender a morte como um ciclo da nossa vida que para, mas que continua com a vida eterna. Não é verdade? Então eu falo sempre isso, que quando a gente aprende a rezar, nós dizemos assim: na hora da nossa morte, amém. É sinal que nós somos sempre preparados para a morte, mas as pessoas nunca estão preparadas, né? E eu te pergunto, você aí, está preparado para uma morte na sua família? Então, está na hora de você fazer um plano funerário na Metropax. E eu falo da Metropax porque eu conheço a Metropax, né? E sei que a Metropax é uma empresa que te dá todo o apoio na hora mais difícil da vida de todo mundo. Ligue para lá, 0800 726 0140. 0800 726 0140. E parabéns para você que fez hoje, né, o seu plano funerário na Metropax. 0800 726 0140. Eu continuo conversando com a nossa querida Lurdinha Reis, professora, folclorista, escritora. E nós estávamos falando aqui, Lurdinha, antes do intervalo, sobre o Instituto de Educação. Você escreveu um livro sobre o Instituto de Educação, porque você comemorou a sua formatura no Instituto de Educação, né? Comemorei. Só antes, Assírio, eu queria lembrar o seguinte. Eu falei do livro que eu fiz sobre meu pai, que quando ele teria feito 100 anos, mas esqueci de mencionar o nome dele. Coronel Costa Dias. Costa que foi Dias. O melhor comandante de todos os tempos da cidade de Diamantina. Ele é lembrado até hoje lá como o melhor comandante da cidade. É por isso que você nasceu em Diamantina, não, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas meu pai foi comandante lá. Aí você então, foi morar lá. Eu fui adolescente. Fiquei 2 anos morando lá. Você estudou lá naquele colégio do Passadiço? Não, estudei na escola normal. Na escola normal, lá de Diamantina. Então, não foi no Passadiço, não. Mas papai, até hoje, ele é lembrado com saudade em Diamantina como um grande comandante. E outra coisa, naquela época, 1960, o comandante de na Diamantina... época do JK. Naquela época, o comandante de Diamantina comandava todo o norte de Minas. Todo o norte. Ia de Paraupeba até o Salto da Divisa. Era imensa, a região. Mas aqui, o batalhão de Diamantina foi sempre muito importante. Eu estudei no Instituto de Educação de 62 a 64. Então, eu fiz, há 2 anos atrás, 50 anos de formada como normalista lá. Então, eu resolvi fazer um livro com fotos minhas e das colegas e até do grande professor, que foi o professor Zé Mesquita de Carvalho. Então, eu consegui fotos antigas, coloquei, e cada colega minha deu um depoimento sobre o Instituto. Sei. E eu reuni uma história do Instituto, quando eu fiz 50 anos de formada como normalista. É um pouco de saudade, né? Fico me lembrando, Belo Horizonte, na época das normalistas, né? Descendo a Avenida Afonso Pena, todo com aquele uniformezinho, camisa branca e vestido, né? Vestido que saia plissada azul, né? As moças saíam assim pela cidade, enfeitavam a cidade de Belo Horizonte naquela época. Né? Era uma beleza, né? Nós, alunos do Instituto, o Instituto tinha um alto nível intelectual, tanto que todo mundo que estudava no Instituto passava na Federal. Todas as minhas colegas são bem posicionadas, todas fizeram boas faculdades. É verdade. Então, com o colégio que era um tradicionalismo, com o estadual central também. Elite de Belo Horizonte que estudava no Instituto. É verdade. Eram filhas de banqueiros, filhas de advogados, filhas de médicos. Eu era filha de coronel, então era elite mesmo. Hoje o Instituto é uma tristeza. Mas eu conheci pessoas de família pobres que estudavam. Tinha uma amiga nossa lá que estudava, lá da Nova Esperança, estudava no Colégio de Educação. Saía 6 horas, 5h30, 6 horas da manhã, ia a pé, naquela época não tinha condução, não. Ia a pé
vestidinha, aquela roupa toda bonita. Eu mesma atravessava a Avenida do Afonso Pena toda a pé. Eu morava no Carlos Prates e ia a pé para o Instituto de Educação. Todo mundo andava muito a pé antigamente, né? Muito, era muito bom. O Assi, Hum. mas depois eu voltei para a poesia e fiz um livro aqui que chama Poemas de Amar. Eu reuni poemas da minha juventude, da mocidade e poemas da maturidade. Porque na sua época de moça, as moças tinham um costume maravilhoso, né? Que hoje ninguém mais tem esse costume de ter um caderno de poesia. Não é verdade? E um diário e um caderno de poesia. Toda moça tinha um caderno de poesia e falava tenho. assim, a hora que você tiver uma poesia, você coloque a sua poesia no meu caderno. Isso era muito comum, né? Era muito comum, né? muito As pessoas comum. escreviam mais. Muito né? mais, muito Escreviam mais. mais, né? Porque hoje as coisas já vêm prontas, né? O WhatsApp te corrige, hoje é só o computador te corrige. Escreve errado no WhatsApp. É verdade, né? é verdade. E ninguém se preocupa em fazer uma escrita escorreita, bem escrito, com português apurado, né? Então eu recebo mensagens assim horrorosas. Eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Que é uma pergunta meio brava, né? Mas eu acho que você, com a sua franqueza, você vai responder, né? De acordo com o figurino, do jeito que você é. Nós estamos vivendo, então, agora no Congresso está discutindo, você que é professora, que passou por esse período todo, etc. tal, nós fazemos a chamada escola sem partido, né? Você também é favorável que a escola tenha que ser sem partido, né? Claro. A escola tem que ser democrática para o povo, seja para o rico, para o mediano, para o pobre. Não tem cor nenhuma, não tem que ter cor, não tem que ter partido. Ela tem que ser para elevar a pessoa para uma humanidade, para a pessoa ser mais ser humano, e não com cor nenhuma, cor nenhuma. Isso do passado, isso tem que ser abolido mesmo, Teve recente. um dia que a minha filha, eu fui arguí-la sobre o que ela estava estudando, eu fiquei assim muito preocupado, porque constava alguma coisa sobre a conjuração baiana, né? E o autor do livro, ele, durante toda a leitura que eu fiz para arguí-la, né, o autor do livro ele falava da conjuração baiana e falava de outras coisas de hoje, onde ele estava colocando a sua posição e querendo formar o aluno de acordo com o pensamento político dele. Formar opinião. Né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o ensaio historiográfico. Por exemplo, os 2 livros da Guerra do Paraguai são ensaio historiográfico. Sei. E esse aqui é o meu livro mais recente, que eu lancei esse ano, em maio, e graças a Deus já está esgotado. As Negras Batinas da Conjuração Mineira. Da Conjura de Minas. Da Conjura de Minas. Então eu pus Conjura para dar um toque mais poético ao título. Esse livro, eu falo dos padres que atuaram na Inconfidência Mineira, que são 7 padres e depois mais 11 em participação mais assim, sem maior mais secundária, relevo. Bem menor. Então, 5 são mais fortes, 2 mais ou menos, e 11 bem leve. Sei. Mas é uma participação muito grande. E outro dia eu recebi um livro sobre Tiradentes, ele tem menos de uma folha sobre os padres na Inconfidência Mineira. Que foram muito importantes. É um assunto tão importante. Foram muito importantes, Então, agora, o ensaio historiográfico, ele tem que ser feito assim. Você dá opinião, mas você tem que mostrar aonde você tirou. Tem que ser documentada. Então, tem que documentar onde você tirou. E, para isso, eu tenho uma revisora historiográfica, que é a Inês Machado, que me corrige. Ela sempre... Onde você tirou a sua opinião? Eu tenho que colocar. Lurdinha, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, vamos falar da figura do Padre Rolim, que vivia praticamente em Diamantina. Diamantina. Mas que, olha para você ver, eles se comunicavam. E veja que a comunicação naquela época era muito difícil, não é verdade? Era lombo de burro. É lombo de burro, lombo né? De burro. Então, para levar uma informação de Diamantina até a cidade de Vila Rica, naquela época, de Ouro Preto hoje, né? Era difícil, né? Era difícil. Até chegar a informação e etc e tal, né? Poucos se reuniam. De Diamantina ao Rio de Janeiro, era quase um mês a lombo de burro. E passava aqui pelo Curral del Rei, onde é a Igreja da Boa Viagem, eles trocavam de mula, de cavalo. Sei. E ia até o Rio. Então, por isso que a Igreja da Boa Viagem é a padroeira
são os viajantes, É verdade. porque Aliás, eles desejavam uma boa viagem. Ela já foi você. trazida para cá por um português, né, que se agarrou à imagem dela desde saída de Portugal, viajou alguns dias, né, numa viagem que era perigosíssima naquela época, né? Muito. E ele chegou são e salvo, veio para Belo Horizonte e se instalou ali, né, justamente naquele local onde ele construiu a primeira capelinha em homenagem à santa que o protegeu. A Santa da Boa Viagem. Então, Assir, esse livro meu aqui, eu já devo fazer agora a 2ª edição, porque várias faculdades querem adotar, como o Jequitinhonha foi adotado em várias faculdades, e esse aqui também vai ser adotado em várias faculdades, que eu falo dos padres da Inconfidência Mineira. Beleza. Que muitos padres dessa época, eles tinham muito a ver com os políticos de agora. É verdade. Eles só pensavam em corrupção, em dinheiro, eram latifundiários. O próprio padre Rolim, ele só pensava em dinheiro. Em dinheiro, é verdade. E eles foram para Portugal, ficaram presos em conventos e depois 3 deles conseguiram voltar para Minas Gerais. O padre Rolim, o cônego Luiz Vieira da Silva, que é o mais intelectual, ele é do patamar do Tiradentes, uma figura formidável, é o que não pensava em dinheiro, só pensava em livros. Tanto que sobre ele, o Eduardo Frieira escreveu aquele livro, O Diabo na Livraria do Cônego. E o outro é o padre Manuel Rodrigues de Barbacena, que é uma figura notável também, que era um empreendedor industrial, que criou a fábrica de vinho, criou a fábrica de tecidos e criou fabricação de azeite de oliva em Barbacena. Beleza. Então, ele é uma figura notável. Esses 3 voltaram ao Brasil e tiveram sucesso. Beleza. Ô, Lourdinha, nosso tempo eu sei, é uma acabou. Pena. Eu quero agradecer a sua presença. Você vai ter que voltar aqui para você falar mais dos seus escritos, dos seus livros. Eu voltarei com prazer. E da história, né? E eu quero agradecer a sua presença, dizer que nós vamos voltar amanhã. E a Fernanda Santana está hoje substituindo a Círia Cacheta. Fernanda Pena está substituindo a Círia Cacheta hoje. Um abraço para a Fernanda, que vai continuar com vocês.